A paz do Senhor, sejam bem-vindos. Vamos aqui então dar início ao estudo de hoje e nós vamos falar sobre o profeta Jonas e o profeta Naum, né? E você vai ver porque nós deixamos para falar juntos desses dois profetas. Amém? Eu quero começar lendo um texto que está no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 12 e o verso 40. Eu gosto de encontrar referências, né, em outros livros que citam os profetas ou profecia desses profetas. Mateus capítulo 12, verso 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha só que impressionante, né? Quando a vida de alguém se torna a palavra, né? Nós vimos aqui sobre Oséias que expressou, né, com a sua própria vida a sua mensagem, né? Oséias viveu a mensagem, né, do que ele pregava. Outros profetas também vivenciaram em sua vida a sua profecia. E Jonas vivenciou isso. Jonas, né, creio que o mais famoso aí dos profetas menores, né? Lembrando que o que diferencia profetas maiores e profetas menores não é a sua importância, né, a sua relevância, e sim a quantidade de escritos que esses homens, né, deixaram aí. Então, os livros que são maiores, que têm maior conteúdo, são chamados profetas maiores, e os livros que têm menos escritos, né, são chamados profetas menores. E entre, né, os 12 profetas menores, Jonas se destaca aí vamos dizer assim, na sua fama, né, porque ele viveu uma experiência, né, de ser engolido por um grande peixe. Alguns atribuem aí, né, que foi uma baleia, porém a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que foi um grande peixe. E Jesus cita essa experiência de Jonas como uma profecia sobre Cristo, que ficaria 3 dias também, né, na sepultura, mas o Senhor o tiraria de lá. Então a vida de Jonas expressa isso. Jonas, o seu nome significa pomba, né? E realmente foi o seu ministério, né? Que ele era um mensageiro de Deus. A pomba era usada, né, para levar mensagens, né, o conhecido pombo correio, e assim também o profeta tinha esse encargo, né, de ser um porta-voz para outras nações. Então ele foi a outros lugares para anunciar a palavra do Senhor. Jonas viveu entre 781 e 753 antes de Cristo, né? Lembrando que essas datas não são precisas, você vai encontrar até divergência, né, entre essas datas, dependendo do historiador, né, que chegou à conclusão. Nós vemos algumas diferenças. Então, se no seu estudo, né, você tem aí uma data diferente, existem aí pelo menos 3 grandes, né, historiadores que estabeleceram aí uma cronologia, né, e dependendo de qual que você pega, entre outros também, né, teólogos que vão chegar aí a datas diferentes, mas elas geralmente são próximas, né, a não ser aqueles profetas, né, que há sim por ele não ter deixado nenhuma referência, não cita nas suas profecias, às vezes fica difícil de estabelecer o tempo exato. Jonas, né, ele foi enviado, né, já começa ali no capítulo 1 dizendo que Jonas foi enviado a pregar na cidade de Nínive. Jonas capítulo 1, nós vamos ver lá: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive
era a capital da Síria, né, do Império Assírio. E a Síria, né, que depois viria, não Síria, a Síria, né, começando com A, viria a dominar, a conquistar, né, o reino do norte de Israel, levando cativo, né, o seu povo. E os assírios, eles eram considerados bárbaros, né, pessoas que realmente faziam atrocidades quando eles dominavam algum povo. Então eles eram conhecidos aí pela sua maldade. Eles realmente com seus prisioneiros, né, eles torturavam, eles matavam assim de forma brutal, né? Por isso que Jonas se recusa a ir pregar para eles. Jonas não se recusa a ir com medo dos assírios. Quando Jonas foge, né, para a cidade de Tarsis, ele não estava com medo. Pelo contrário, o que tinha no coração de Jonas era conhecendo a Deus, e quando Deus manda alguém, né, fazer alguma coisa, ele é poderoso para atuar naquilo que ele está designando alguém. Então o receio de Jonas é que estas pessoas viessem a se converter, a realmente se arrepender. E o que Jonas queria? Que eles fossem punidos. Então Jonas ele foge para Tarsis, porque ele não queria pregar esse povo. Porque ele, conhecendo Deus, né, ele sabia que se ele se arrependesse, Deus reverteria o mal, né, que ele estava decretando contra esta nação. Então Jonas ele foge, né? E olha que interessante, né? Olha que pérola aqui. A sua desobediência, né, em não atender o mandado de Deus, ela poderia ser explicada, mas não justificada. Ele poderia até dar os motivos pela sua desobediência, até explicar os motivos, mas não justificava a desobediência. Embora haja razões humanas, né, para dizermos não a Deus, isso não justifica. A obediência a Deus deve estar acima de todas as coisas, porque Deus, né, ele é bom, ele é amoroso, ele é justo, tudo que ele faz é perfeito. Por isso que por mais que haja motivos para você dizer não, né, eu te aconselho, diga sim para Deus. Deus é soberano. Tudo que Deus faz é por amor. Até na sua ira, Deus ele age por amor. Então nós conhecemos, né, a história, e Deus ele envia uma grande tempestade que Jonas pega um navio, né, para fugir para a cidade, e em meio à sua fuga, né, ele é cercado por uma tempestade. Os homens, né, ficam ali desesperados com aquela tempestade e começam lançar sorte para entender, né, o que estava acontecendo. E diz a palavra que a sorte ela caiu sobre Jonas, né? E Jonas ele foi descoberto, e o povo, né, que estava ali no navio, a tripulação, né, lança Jonas às águas, porque ele mesmo entendeu que se eles não fizessem aquilo todos iriam morrer. Então Jonas é engolido, né, por um peixe, um grande peixe. E é interessante, né, que dentro do peixe diz que Jonas clamou ao Senhor. E o mais impressionante é que a oração que foi feita, né, nas profundezas, depois eu te convido a ler o livro de Jonas, é um livro curto, né, tem aí 4 capítulos, e a oração, uma oração poderosa, né, que representa Cristo na sepultura, e que depois, né, voltaria à vida. E eu quero, né, destacar para você aqui: Deus ouviu Jonas no ventre do peixe. Sabe o que isso quer dizer? Que a nossa oração pode ser ouvida em qualquer lugar. Não importa onde você esteja, Deus ele te ouve. Deus pode te ouvir. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana. Quando esta mulher questiona Jesus dizendo: olha, os nossos antepassados disseram
que nós deveríamos adorar neste monte, e vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse para ela assim: olha, vocês falam do que vocês não conhecem, né? Porém, virá o tempo, e esse tempo é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Você sabe o que estava acontecendo ali? O que Jesus estava declarando? Porque toda a adoração a Deus, né, as ofertas deveriam ser feitas lá em Jerusalém, no templo, né? Ali era o lugar, não poderia ser feito em outro lugar. A adoração tinha um endereço, mas nesse momento Jesus está declarando: olha só, a adoração não terá mais um ponto geográfico, né? Um lugar para se ser feito. A adoração agora ela acontece dentro de todo adorador. A adoração é feita no templo, mas no templo do Espírito Santo, que é cada um de nós. Você é igreja. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Então, aonde você estiver, aí onde você está agora, você pode orar, que Deus ouvirá a sua oração. Jesus, né, rasgou o templo, o véu do templo, dizendo: está aberto o acesso a Deus. A adoração, sim, tem endereço agora, e o endereço é o seu coração. Aonde estivermos, né, nós podemos clamar. Então esta verdade ficou aqui, né? Jonas no ventre do peixe, nas profundezas, enrolado nas algas marinhas, né? Como ele descreve na sua oração. Deus ouviu a oração de Jonas. E eu quero ler com você um texto aqui, né? Para destacar aqui no livro de Jonas, que é Jonas 3, verso 1. Olha o que diz aqui: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Olha só, nós lemos lá no início, né, que a palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas não obedeceu, mas agora ele arrependido, né, ele ora ao Senhor e Deus dá ordem ao peixe. O peixe vai lá e vomita Jonas lá, né, nas margens daquele mar, e Jonas vai e caminha para a cidade para pregar. Então veio a palavra do Senhor a segunda vez. Sabe o que é isso? Uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Nós servimos um Deus de segundas chances. Deus dá oportunidades para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Deus nos dá oportunidade. Então esse versículo é maravilhoso, que ele mostra isso. A segunda oportunidade que Jonas aproveita, e Jonas sai, né, correndo e pregando a palavra. Jonas ele prega uma mensagem, né, muito curta, muito direta, dizendo: olha, se arrependam porque Deus vai destruir a cidade. Ele vai correndo. O tempo que Jonas leva para percorrer aquele território mostra que ele fez isso correndo. Enquanto ele corria, ele anunciava a palavra, né? Talvez o desespero por ter passado ali, ou simplesmente para que aquelas pessoas não ouvissem, né? Que Jonas não esperava o arrependimento da nação. E Jonas pregou, né, aquele que é considerado um dos sermões mais bem sucedidos de todos os tempos. Esta mensagem curta, direta, né, trabalhou, levou ao arrependimento, à comoção, uma cidade que tinha cerca de 120 mil habitantes. Até mesmo os animais foram colocados para jejuar, para se humilhar, né, diante de Deus. E Deus, vendo esta ação, o Senhor, ele muda a sorte daquele lugar. E o Senhor ouve, né? E ele realmente não pune esta nação. O Senhor, ele age com misericórdia com aquela cidade, né? A cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. Quantas vezes nós falhamos, né? E Deus nos dá outras chances diante do nosso erro, da nossa falha. Esse Deus, né, que é grande em misericórdia, ele nos dá oportunidades. E o que você vai fazer com esta oportunidade
que Deus está nos dando. O que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa que vivo, né, a segunda chance, a oportunidade que Deus me deu. E eu realmente quero me agarrar a ela, né? Eu sei que você também quer viver esta oportunidade que Deus está colocando em suas mãos. Mas o que tudo isso tem a ver, né, com o profeta Naum, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas é interessante para concluir o processo aqui na vida de Jonas. Jonas, ele vai para um lugar, ele fica no alto de um monte esperando Deus destruir a cidade, esperando que Deus mandasse fogo dos céus e aquela cidade viesse a ser destruída. E Jonas ali esperando, né, começa a se angustiar, e vem um sol forte sobre a sua cabeça ao ponto de Jonas desmaiar, né, com o calor do sol. Diz que Deus faz com que nasça ali uma aboboreira, né, nasce ali uma planta que faz sombra sobre Jonas. Não sei como foi isso, né, porque a abóbora é uma árvore, uma planta rasteira, mas provavelmente os seus ramos subiu ali onde Jonas estava e fez sombra. E num determinado momento, Deus envia ali, né, um bichinho que vai lá, né, e mata aquela planta. E aquela planta seca e mais uma vez o sol vem, né, e dessa vez que Jonas tem aí um desmaio, né, do calor que bateu ali sobre sua cabeça, ele passa mal. E Jonas amaldiçoa, né, aquela situação e começa, né, a reclamar. E Deus fala: você teve compaixão dessa planta que você não plantou, que nasceu aí de um dia para o outro, né? E você não vai ter dó desta população, né? Como é que você não vai se compadecer dessas pessoas que não sabem nem diferenciar, né, a sua mão direita ou seu pé direito do seu pé esquerdo? Então Deus usa isso e assim termina, né, o livro de Jonas. Não sabemos se ele tomou consciência daquilo, né, ou se ele continuou ali com seu coração endurecido, mas essa lição fica para nós. Que nós sejamos misericordiosos assim como nosso Deus é misericordioso. Acabe, um dos reis mais terríveis, né, de Israel, que praticou tanta barbaridade, há um momento da sua vida que ele se arrepende. E Elias, né, o profeta, estava ali profetizando contra este rei. E aí Deus chama ele e fala assim: até quando você vai ficar com seu coração endurecido? Não viu que ele já se arrependeu? Mesmo sabendo que depois esse rei voltaria a praticar o mal. Isso é impressionante, queridos, na forma como Deus age. Deus é um Deus que ele age no presente, mesmo sabendo o futuro. Deus age com bondade para as pessoas que no futuro se tornarão maus. Gente, isso é impressionante, porque a cidade de Nínive, nós vamos ver aqui depois, né, ela voltou atrás, né, ou seja, vieram outra geração, outras gerações, outras pessoas nasceram e se desviaram mais uma vez e voltaram a praticar o mal. E aí é quando entra Naum, o profeta Naum, cerca de 100 anos, né, 100 a 150 anos depois de Jonas, né, vem aí o profeta Naum, inicia o seu ministério. E o livro de Naum, né, vai falar uma profecia justamente contra a cidade de Nínive, né? Naum, a sua profecia é contra a cidade de Nínive, a terrível Nínive, né, como é chamada aqui. E agora sim, Deus vem executar juízo e levanta mais uma vez alguém, né? E esse alguém é Naum. Nínive depois, né, vem, e é Nínive que leva o reino do norte, né, Israel, cativo, né, que destrói, que pratica barbaridades, né, matam as mulheres grávidas, né, e começa a voltar a toda esta maldade, né, com que eles exerciam contra os povos que era dominado. Então Naum, o nome Naum significa consolação, né? Acredite-se que tem a ver com
o sentimento que veio à nação de Israel, porque depois deles sofrerem tanto, né, com o povo assírio, agora Naum vinha trazendo uma mensagem que de certa forma consolaria o coração daqueles que perderam os seus parentes, os seus amigos, né, e viram tanta barbaridade. E então Naum, que viveu aí entre 650 a 700 antes de Cristo. E o teor da sua mensagem, né, é dizendo sobre a destruição de Nínive, né, a destruição da Síria, que eles realmente seriam punidos por toda a maldade que haviam feito. E olha só que interessante, a cidade de Cafarnaum significa aldeia de Naum. Acredita-se, né, que esta cidade, né, ou aldeia recebeu este nome justamente por ser a cidade, né, do profeta Naum. Acredita-se, né, que esse nome veio por causa deste profeta. Inclusive, né, é aí que nós vemos Jesus exercendo, né, o seu ministério, e tem relatos aí que Jesus foi para Cafarnaum. E eu quero ler com você, né, Naum, capítulo 1, verso 3, que tem um texto maravilhoso. E o que Naum tem a ver com Jonas, né? Tem a ver a cidade de Nínive, que um profetizou, né? O povo se arrependeu e Deus veio e mudou aquela situação. Deus agiu com misericórdia. Depois Naum, né, que também profetiza contra esta cidade, porém desta vez eles não se arrependem e o Senhor exerce a justiça contra a cidade de Nínive. Então aqui para fechar o livro de Naum, eu quero ler aqui, ó, Naum capítulo 1, verso 3. Olha o que diz: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Por mais paciente que o Senhor seja, né, ele não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Esta passagem, né, bíblica, profecia de Naum, mostra aí a grandeza de Deus que nós servimos. Um Deus que deve ser amado, porém temido, né? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então é a partir do temor do Senhor que nós podemos amá-lo realmente, conhecer esse amor, sabendo que Deus ele cumpre aquilo que ele fala. E é interessante, né, como eu estava dizendo anteriormente, saber como Deus ele age com bondade, mesmo sabendo que no futuro alguém praticará o mal. O Senhor, né, ele vai agir de acordo com o posicionamento daquela pessoa e não de acordo com a sua soberania, aquilo que Deus sabe a respeito desta pessoa. Por isso que nós vemos, né, algumas pessoas que recebem muitas vezes dons, são abençoados por Deus e depois essas pessoas se desviam, né, deixam o Senhor, e às vezes a gente pensa, mas por que Deus deu isso sabendo que no futuro essa pessoa se desviaria, causaria escândalos, né? Como nós vemos algumas pessoas que têm uma posição de destaque, são abençoados por Deus, se tornam referências e depois essas pessoas se desviam, comete aí, né, iniquidades, pecados, né? E a gente fala, puxa, Deus sabia disso e mesmo assim ele deixou. Sim, enquanto nós nos posicionamos de acordo com o que Deus quer, ele nos abençoa, coloca a sua mão, e no momento que deixamos, Deus ele retira a sua mão e nós sofremos devido aos nossos erros. Então o nosso Deus ele é justo, mesmo diante daquilo que ele conhece, ele responde, né, com bondade àqueles que se posicionam diante dele, né, com integridade de coração. E o mesmo é para o contrário, né, pessoas que têm um caminho de maldade, que praticam o mal, estão na mira do Senhor, né, como diz a palavra, que ele aponta as suas flechas e o Senhor está ali
decretando, né, o final. E a palavra diz, né, que quando Deus dá uma palavra, se eu não me engano é Ezequiel que ele fala, né, e aquela palavra de juízo, se aquela pessoa se converter, se arrepender, mudar a sua posição, mesmo Deus já decretando a morte, Deus ele voltaria atrás e ele agiria com o bem. E o mesmo, né, para alguém que Deus já decretou a bênção, mas se desvia do Senhor, abandona o Senhor, né, vai trazer juízo sobre cada um de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso, hoje nós temos oportunidade de viver uma segunda chance, né? Deus vai nos dar oportunidade, porque da forma como nós semeamos, nós colheremos. E eu espero, né, que nesse curto relato aí, nesse resumo desses livros, né, do profeta Jonas, do profeta Naum, o Senhor tenha falado ao seu coração, tenha fortalecido a sua fé, tenha te dado aí motivação para continuar a praticar a justiça, praticar aquilo que é correto, que é certo, e com certeza Deus ele vai agir em meu favor, em seu favor e em favor de todos aqueles que ouvem a sua voz, que se arrependem e se posicionam de acordo com a sua palavra. Amém?